Pessoal, eu vou falar um pouquinho, eu vou pedir desculpa, está em inglês aqui, é uma apresentação que de vez em quando eu uso, coloquei alguns slides aqui para trazer para vocês. Meu nome é Lélio Souza, eu atualmente estou na AFIA, pouco conhecida, né, eu vou explicar o que é a AFIA. Comecei minha carreira na Accenture, aqui no Rio, trabalhando bastante com tecnologia, sobretudo para a indústria de base, muito para a indústria de petróleo, que é um setor super importante no Rio, no Brasil e no mundo, né? Depois tive a oportunidade de migrar para a TOTVS, tive o privilégio de viver uma jornada de muito crescimento na TOTVS e conhecer o Brasil, né? Acho que a Accenture é uma super escola que trabalha com poucas empresas muito grandes, e na TOTVS a gente tem uma oportunidade de conhecer um Brasil do interior, o Brasil das capitais, empresas familiares, pequenas e médias, e como é que a tecnologia pode ajudar na profissionalização e crescimento dessas empresas. E depois me encantei aí com o ecossistema de inovação, startups, 2011, 2012, comecei a trabalhar como investidor anjo, mentoring de startup, que é uma delícia, né? Você dá palpite no negócio dos outros sem ter que operar, é ótimo, né? Quando dá certo, o seu palpite foi ótimo, quando dá errado, o pessoal não soube executar direito, não entendeu o que eu falei, né? E mentor do Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal muito bacana para startups, né? Até um dia, refletindo muito sobre carreira e etc., e ajudando uma startup, que era a Intel, uma empresa aqui do Rio, eu ajudando eles no movimento de internacionalização, e precisava de um executivo, eles queriam trazer um executivo para ajudar na jornada, encurtando a história aqui, fizeram um convite de brincadeira, eu falei, cara, não quer ser você, não? E aí aquele negócio que você estou ajudando, estou tão envolvido, quero. Não, mas a gente não tem dinheiro para te pagar, não, estou brincando, pô, você é diretor da TOTVS, como é que a gente vai te trazer? Eu falei, não, cara, a gente conversa, decisão super difícil na minha vida profissional, mas super acertada, né? Muito difícil sair, largar a coleira de ouro, que eu brinco, né? Vaidade, salário, um monte de benefícios ali. Tem que ter um apoio familiar grande. No dia seguinte, muita dor na barriga, de saber se tomou a decisão certa ou não. Vou fazer uma propaganda positiva aqui para a Cicobi, não sei se o nosso amigo está aqui ainda, mas banco, quando você está numa empresa grande, te trata muito bem, né? Depois eu descobri que não era o Lélio, era meu crachá, porque na empresa pequena você cai para uma plataforma, melhorou demais, tá? Mas dificuldades, eu preciso pagar o salário amanhã, falou, não, tem um empréstimo aqui, você pode usar 7% ao mês. 7% ao mês, cara, isso não é empréstimo, é quase um roubo, tá? E aí a galera acaba fazendo muita comunidade com o empreendedor, que é muito legal, né? E todo mundo indicando a Cicobi, né? Falei, cara, atitude de empreendedor, ali a gente tem voz, vota, não sei o quê. Acho que nem é provocado, não sei nem se a Cicobi sabe disso, mas os empreendedores de startup acabam divulgando positivamente como boa instituição financeira. Enfim, a gente fez a Intel cresceu, fui para lá e crescemos o business 14, 15 vezes em 5 anos, uma super história de sucesso. A empresa Carioca, que é uma startup que desenvolveu uma solução de processamento de grandes volumes de dados em tempo real. Na época, muito aplicado para e-commerce, né, Globo.com, Marte.com, Boticário.com, etc. Fez um projeto com o MIT, para as startups que eventualmente estão aqui, tem um programa que se chama G-Lab, de Growth Laboratory, com o MIT, sobretudo para empresas inovadoras e com grande potencial de crescimento. O projeto é pro bono, gratuito, faz com os alunos do segundo ano de Sloan, tem custo só de despesas, você vai para os Estados Unidos e uma equipe fica aqui uma semana no Brasil, e o projeto foi de internacionalização, a gente fez essa internacionalização baseado em petróleo. Falou, olha, você tem e-commerce, muito bacana, tem um case na Petrobras, toda empresa que está no Rio de Janeiro quer prestar serviço para a Petrobras um dia, a Intel teve esse privilégio, e é um privilégio, a Petrobras, do ponto de vista técnico, apesar de tudo que sofreu, né, é muito reconhecida lá fora. A gente aprendeu demais na Petrobras, e ela tem um upside, né, que é a seriedade da gestão. Te exige muito competência e zelo, gestão, prestação de contas, deu um salto ali de gestão. O case lá fora foi muito bem reconhecido, aí foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para o Oriente Médio,
foi vendida lá fora, a gente vendeu a empresa, um case bacana de exit de startup, depois quem quiser eu conto com o maior prazer. E aí minha vida começou a entrar numa calmaria, estava meio numa rainha da Inglaterra, aqui no Brasil, vendido lá para fora, etc. E conheci o pessoal da AF, o pessoal, também é uma história bacana de amizade no negócio, a gente começou a trabalhar junto lá atrás, fomos juntos para TOTOS, e as pessoas hoje estão na AF e me buscaram para liderar Health Techs na AFIA. Mas o que é a AFIA, né? É pouco conhecida, né? Alguém conhece a AFIA aqui? Não. Conhece, A AFIA aqui... A AFIA aqui no Rio, ela tem Unigran Rio, e IPMED, IPBMED, né? É um grupo familiar, tá? Nasceu no interior de Minas, com um casal, Nicolau e Rosângela, que tinha um sonho de levar medicina para o interior do país, né? O Brasil, hoje, ele é um país interessante. Se você pegar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, algumas capitais, a gente tem padrão melhor do que as principais capitais do mundo no quesito médicos por 1.000 habitantes. A gente tem, Rio, principalmente, tem muito médico por 1.000 habitantes. Quando você vai para o interior do país, sobretudo para Norte e Nordeste, a gente se iguala a países de terceiro mundo, né? A África, etc. A distribuição é muito ruim. Tecnologia ajuda nisso, né? Telemedicina leva acesso, pelo menos um primeiro acesso, para lugares mais remotos. Mas o sonho deles lá atrás era ajudar nessa interiorização da medicina no Brasil. Em um determinado momento, tiveram investimento da Bozano Educação, virou Crescer, do Paulo Guedes, e profissionalizou o negócio, acelerou o crescimento e entendeu, em um determinado momento da trajetória, expandir a visão de atendimento desse profissional, né? A NRE, na época, atendia a graduação médica, entendeu que o médico é uma das profissões que mais necessita continuar estudando ao longo da vida profissional, expandiu para pós-graduação, comprou IPMED, hoje a gente tem 14 IPMED espalhados pelo Brasil, comprou Medcel, né, fez a fusão com a Medcel, que é preparatório de residência médica, e começou a investir em Health Techs, para ter serviços digitais para o médico e um relacionamento mais contínuo e poder atendê-lo desde o primeiro dia na graduação até a aposentadoria. O que aconteceu com a pandemia foi uma oportunidade, né, de tudo que a gente sofreu, e uma necessidade de acelerar muito o uso de tecnologia no setor de saúde, né? Telemedicina, antes da pandemia, era um assunto quase proibido aqui no Brasil, né? Muito difícil de discutir, e durante a pandemia passou a ser o meio de se fazer atendimento, né? Ainda com alguma dúvida dos médicos, né, caiu o uso pós-pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que vai ficar, né, e vai evoluir. Então, a AFIA hoje é isso, né? O nosso propósito, a gente é focado no profissional de saúde, é atender o médico do primeiro dia na graduação até o último dia, até a aposentadoria dele, né? Hoje a gente tem 40 unidades de graduação, atende 17 mil alunos no total, né? Então, 16, 17 mil, né? A gente anunciou aí uma última aquisição, esse número aumentou. Por ano, mais ou menos 2.700 alunos. Hoje a gente tem em torno aí de 10% dos assentos de graduação de medicina privado no país, né? Setor altamente regulado, com bastante discussão atualmente no Congresso, né? A gente defende muito um plano de saúde, né? A saúde, ela precisa ter uma infraestrutura no local onde você tem a medicina, precisa ter leito, precisa ter hospital, né? É um desenvolvimento social mais amplo do que só colocar a faculdade. As nossas soluções digitais hoje são usadas por 265 mil estudantes e médicos, né? A gente tem aí entre 1/4 a 1/3 aí do market share de médicos e estudantes do Brasil usando soluções digitais diariamente da AFIA, tá? Isso nos enche de orgulho aqui e nos traz muita oportunidade de aprender e evoluir soluções de tecnologia, soluções digitais para os médicos, tá? Como é que a gente construiu, né? A gente construiu esse portfólio de soluções digitais em 2 anos, né? Com 12 Health Techs, né? A primeira delas é a Medcel, que foi, na verdade, um merge, né? uma fusão com a NRE, que formou a AFIA lá em 2018, abriu capital em Nasdaq em 2019,
E, como eu disse, a pandemia nos trouxe aqui uma oportunidade de acelerar a estratégia de formar um portfólio de soluções digitais, né? Então, a gente tem desde soluções digitais para o Continuum Medical Education, que a gente chama, e essa a gente acredita ser uma tendência de inovação tecnológica no setor, né, que a gente chama de lifelong learning. Se antigamente você precisava ir num centro acadêmico para buscar conhecimento, hoje isso está muito disponível em plataformas de aprendizagem, né? O DAST, isso para todas as profissões, né? O DAST, o Udemy, Coursera, são exemplos, e a gente acredita em tendências de plataformas mais nichadas por setores, né? A gente tem uma solução e aqui tem algumas aquisições, né? A própria Medcel, Além da Medicina, que é uma plataforma, né? São médicos, né? Na pegada aí de Creators Economy, que levam tanto conteúdo técnico quanto conteúdo não técnico para médicos em plataformas digitais, tá? Então, tem mentoring para prova de residência, tem finanças para médico, né? O médico é uma profissão, talvez a profissão de melhor remuneração no Brasil e uma das profissões que mais se endivida ao longo da jornada profissional por falta de habilidade ali de gestão financeira, né? A gente tem cursos hoje para gestão de consultórios, geração de demanda em canais digitais, né? Um médico hoje quer gerar demanda, e a telemedicina trouxe uma oportunidade para esse negócio expandir barreira geográfica, né? Ele precisa estar no Instagram, precisa estar na internet, etc. Não é uma matéria simples, principalmente para médicos mais seniors aí, né? Então, a gente tem ali a Cardio Papers, que é uma empresa que a gente comprou também de Recife, Medical Harbor, que tem um Atlas 3D digital, vou falar um pouquinho disso como tendência. Tem uma ferramenta de suporte à tomada de decisão clínica beira-leito. Eu não sei se tem algum médico aqui, mas antigamente o médico tinha um black book, né? Era um livrão que ele andava com esse livro para ajudar ele em diagnóstico, etc. Aqui a gente tem um white book, que é uma ferramenta digital para suportar o médico, com calculadoras e automatização, com muita inovação. Esse é o Clinical Decision Support, hoje tem uns 200 mil médicos usando, entre 70% e 80% hoje dos médicos em um hospital qualquer aqui deve estar usando essa solução, é o plantonista. E, às vezes, o hospital nem tem essa informação de como isso está sendo usado, mas é muito dado aqui, tem muita informação aqui, né? E portal de conteúdo de atualização médica, né? Hoje com 3 a 4 milhões de visitas mês. Aqui. A gente tem solução de gestão de clínicas, né? Sobretudo para o médico fora do hospital, né? Consultórios e pequenas clínicas, em torno de 20 mil, um pouco mais de 20 mil clínicas usando o iClinic, onde a gente tem prontuário eletrônico do paciente, tem telemedicina, tem prescrição eletrônica, tem serviços financeiros, né, para o consultório, uma plataforma de gestão de prática médica. A gente tem algumas soluções de relacionamento médico-paciente. ClickPharma é um motor de busca, como se fosse um busca-pé ali para medicamentos, tanto para medicamentos prescritos, quanto para medicamentos sem prescrição, né? Se você quiser comprar uma Neosaldina ou qualquer coisa, você pesquisa o menor preço na localidade onde você está, e ele, numa prescrição, ele te permite consultar o menor preço do cesto de medicamentos prescritos, né? E aqui tem uma expansão para laboratórios e procedimentos médicos. E a gente fez recentemente, a nossa última aquisição foi a Glic, que é uma solução que ela melhora a aderência a tratamento de diabetes, né? Então, por meio de calculadora de insulina, de medição de glicose, né? Tem integração com sensores, coleta de dados alimentares e de atividade física, etc., para ajudar esse paciente a ter melhor qualidade de vida e ter uma informação mais tempestiva para o médico, né? Para o médico conseguir acompanhar o seu paciente com informações mais frequentes sobre o quadro de saúde, né? Aqui, para dar um dado para vocês, estatisticamente, pacientes que usam a solução conseguem reduzir em torno de 2% o índice de glicose. Isso tem um impacto gigantesco para a cadeia de valor de saúde, né? Hoje, a saúde ela funciona, não só no Brasil, mas é um grande desafio até mundial. A gente foca muito na doença, né? A gente procura o médico quando está doente. A gente não procura o médico para promover a saúde, né?
Esse é um desafio mundial. E, principalmente para crônicos, boa parte das pessoas nem sabe que tem a doença, infelizmente, no Brasil. Eu não vou me lembrar aqui dos percentuais, mas assim, boa parte das pessoas que são diagnosticadas, percentual alto, não aderem ao tratamento e vão entrar na fase aguda. Fase aguda significa sofrimento para o paciente, para a família, é ruim para o médico, né, porque tem um desfecho ruim, e alto custo ou para o sistema de saúde público ou para as operadoras de saúde, porque você entrou na fase aguda. Boa parte disso poderia ser evitado com uma aderência melhor a tratamento. Tecnologia aqui pode ajudar muito. Esse portfólio de soluções a gente continua investindo, né, continua olhando para aquisições, e a gente tem um braço de CVC dentro da AFA, né, um Corporate Venture Capital, para investir minoritariamente em health techs. A gente continua olhando o cenário brasileiro para compor, para enriquecer aqui o portfólio, tanto em parceria quanto em M&A. Tá? Falar um pouquinho de tendências, né, do que a gente enxerga aqui como tendências de tecnologia e impacto para a saúde. Eu gosto de trazer esses habilitadores que são super importantes. Tá no nosso dia a dia, a gente não para muito para perceber. Esse número, inclusive, está um pouquinho desatualizado, é o número de 2019, né? E tem essas leis aqui, são clássicas aqui em tecnologia, né? A lei de Moore é a melhoria na capacidade de processamento, né? O custo de processamento de dado, ele despencou, né, nos últimos 15 anos aí, para um fator de 60, hoje talvez um pouquinho mais do que isso, né? Ficou barato, é acessível, ter alta capacidade de processamento de dados. Né? Estou falando Brasil, tá? Aqui em Petrópolis a gente tem um supercomputador aqui, pouco usado ainda no Brasil, né, para dar um exemplo. Santos Dumont. Ele veio aqui? LCC. É fantástico, fantástico. Está aqui no Rio de Janeiro, né? Um ativo fantástico que tem aqui, mas esse negócio tornou acessível, e eu acho que talvez aí na próxima década a gente vai ver de forma mais comercial computação quântica. Né? Não sei quantos de vocês conhecem IBM, Google, as grandes Big Techs estão investindo muito nisso. Isso é exponencial o que isso vai trazer de aumento de capacidade de processamento de informação. Né? A gente sai do sistema binário, né? Sai do interruptor para ter um contínuo ali entre 0 e 1. Você faz processamento, vários processamentos em paralelo ali. Né? Banda, né? Pode entender isso aqui como conexão, né? Aumentou também, aí foi melhorado por um fator de 40, custo de internet. No Brasil ainda a gente está devendo, tem um dever de casa para fazer para melhorar a infraestrutura e custo disso, mas estamos evoluindo razoavelmente rápido. 5G é uma realidade, também ainda não está em todo o Brasil, mas acho que isso vai chegar rápido. É hoje um fator considerado super importante como avaliação de desenvolvimento de país, etc. A pandemia realçou isso mais ainda, né? A gente sofre aqui uma diferença social por acesso à internet, né? No nosso meio aqui, as crianças continuaram tendo aula porque estavam em casa, tinham computador, tinham internet. Né? Infelizmente, não é a realidade das crianças do Brasil inteiro. Existe hoje uma dívida educacional de crianças que, infelizmente, não tinham ou equipamento ou, principalmente, acesso à internet, né, para continuar essa educação. Está virando quase um item aqui de cesta básica. Né? E o 5G, sobretudo, ele diminui muito a latência, né, a velocidade com que a informação trafega. Isso possibilita você ter avanços importantes de tecnologia, né? Edge computing, né? Assim, é ter processamento distribuído na ponta, conectado com centrais de processamento, né? Isso torna realidade. Imagina um exemplo, né? O carro autônomo, está um pouco baseado nisso, mas aqui no Rio, né? Projetos que eu já tive envolvido, uma perfuração em alto mar autônoma. Então, você tem uma plataforma de petróleo
alto mar, operação extremamente complexa e caminhando para ser semi-autônoma ou completamente autônoma, né? Controlada por terra, porque você está processando informação, capacidade produtiva, etc., na ponta. Você precisa de tecnologia de conexão de alta confiabilidade e baixíssima latência. Além do 5G, um avanço importante que está acontecendo em internet via satélite, também com baixa latência, satélite de baixa altitude, né? Quem já teve experiência com Starlink ou Viasat, você compra uma antena, chega na sua casa, você simplesmente desmonta ela já busca posicionamento de satélite com o aplicativo, você está configurado. Isso, para a gente, é importante no país continental, que você leva acesso para qualquer canto do país hoje com facilidade. Isso aqui se tornou muito viável. O custo de armazenagem de dados está quase de graça, a armazenagem, né? Principalmente no modo REST, né? Onde você não está usando o dado continuamente. A velocidade de geração de dados é absurda, né? Se a gente for pegar, a maior parte dos dados foram gerados aí nos últimos meses, ele se dobra a quantidade de dados. É um desafio enorme. O que a gente faz com esse dado, né? O 5G e sensores vai aumentar ainda de forma mais exponencial a captura de dados, né? Com 5G, vocês devem estar lendo aí, a gente muito provavelmente vai começar a ter coisas que a gente só vê em filme de ficção, que é reconhecimento facial em qualquer lugar que você vá, né? Para segurança. Tomara que seja só para segurança, mas isso abre outras questões, né? Mas despencou o custo, isso é muito viável hoje em plataformas de cloud, etc. Tanto para meio empresarial, a maioria de nós hoje, você deve estar com mais de uma repositório de dados aí no seu bolso, Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc., pagando mais barato do que você paga pelo Netflix ou pelo Premiere, aqui para assistir os jogos aí de futebol, né? Ficou muito barato isso. E sensores, né? Sensor com alto impacto para a saúde, né? Mas cada vez mais barato hoje sensores. Aqui também tem um desafio aqui de qualidade do dado, né? De assertividade desse dado, né? Mas hoje, com certeza, já caiu mais do que 50%. Tá? Esses são habilitadores de tecnologia super importantes para causar impacto em escala na sociedade, pouco que a gente acredita. Tá? E trazendo para a aplicação mais prática em saúde, para terminar aqui a minha parte aqui da fala, e que abre muita oportunidade para health techs, né? A gente vê algumas tendências aqui de curto prazo, né? Sem nenhuma pretensão aqui de esgotar o assunto, tá, gente? Mas o uso de ferramentas no dia a dia da prática médica vai aumentar. Pensa que o médico ele tem um pouquinho mais de resistência, né? Muito médico hoje ainda prescreve no papel. Muitos médicos usaram telemedicina, mas tem muita dúvida do impacto. Isso baseado em pesquisa, a gente tem 260 mil médicos, a gente fala muito com os médicos, muita dúvida de como é que isso contribui para a atividade dele no médio e longo prazo. Era uma ferramenta super importante. Os mais novos enxergam como uma oportunidade de expansão de mercado, né? Eu consigo hoje atender pessoas fora da minha geografia e um fenômeno que aconteceu na pandemia, eu consigo atender fora do consultório. Eu quero estar na minha casa, sei lá, em Petrópolis ou em Angra, não sei o quê, principalmente com médicos mais seniors, eu consigo ainda assim fazer algumas consultas com telemedicina. Mas isso vai aumentar muito, né, o uso de ferramentas digitais na prática médica. Tá? E até como a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui, a gente tem uma oportunidade de fazer acontecer um desenho que já existe, mas a gente tem pouca força ainda de execução, de um conceito de Open Health Tech, né, de ter um plano de país de saúde baseado em soluções digitais. Né? A gente fala muito em prontuário eletrônico do paciente. Ele é das empresas, mas ele não é do paciente. Né? Nenhum paciente que fala, eu tenho o meu prontuário eletrônico, eu carrego para aplicativo ABC ou eu forneço para a empresa ABC. Não é. Né? Então, a gente é meio refém de outras empresas, de sistemas. Existe desenho para isso, né? É uma questão da gente executar. A tecnologia ajuda demais. A gente estava falando, a gente deu um salto, e o Brasil no mundo é um exemplo, né? A gente deu um salto significativo em informação de vacina. A maioria de nós aqui deve ter o Conect SUS no bolso aqui com o certificado de vacina, e alguns estados, São Paulo tem lá o e-saúde, que reúne outras informações, etc.
acabou o Covid, né, ou diminuiu a Covid, a próxima campanha de vacina já não está mais no Conect SUS, mas é uma informação super valiosa se a gente consegue executar e começa a ter isso de forma digital, né? Isso vai aumentar. Eu falei antes, né, lifelong learning, plataformas, isso não é específico do setor de saúde, mas o setor de saúde, ele demanda muita atualização de conhecimento, né, e evolução contínua de especializações e subespecializações. Isso antes tinha que ser buscado em centros universitários, centros de pesquisas, e hoje isso está muito disponível, global, em plataformas digitais, né, e com colaboração, né, na Creators Economy. Se eu tenho domínio sobre um tema e sou uma autoridade nesse tema na minha comunidade, eu hoje consigo gerar conteúdo de qualidade, colocar numa plataforma, monetizado ou não por esse conteúdo. É uma tendência super crescente aqui, né? Então, e a gente vê isso, né? Médicos novos ou médicos com reputação num determinado segmento, gerando, através de redes sociais, através de plataformas, conteúdo e tendo monetização, inclusive, por conta disso. IoMT, talvez, é o IoT para a medicina, né? A gente gosta de inventar termo, né? Tecnologia, Internet of Medical Things, crescendo bastante, tanto para instrumentalizar, ou aumentar a instrumentalização de ambientes de saúde, UTIs e etc., quanto sensores para a gente, né? A gente hoje tem wearables aqui medindo sinais vitais continuamente, a gente mede qualidade do sono, não sei se vocês usam isso, mede quantos minutos você roncou, que posição você ficou, sua regularidade de sono, qualidade do sono, etc. Já começa a te dar recomendações ali de você melhorar a qualidade de sono. Sensores hoje subcutâneos começam a ser testados, né? Eu vi uma experiência de um sensor que ele fica residente no seu olho para medir pressão ocular e mede risco de glaucoma, entre outras coisas, né? Sensor de diabetes, vocês já devem ter visto um adesivozinho, né, que ele não é intrusivo, você não precisa furar o dedo, ele mede taxa de glicose e pode automaticamente você ter dosagens de insulina, né, em vez de você ter picos, né, você ter um uso contínuo de insulina para controlar a sua glicose. Isso vai avançar assustadoramente, né? Não sei se alguém já leu o Homo Deus aqui, né, de ter, inclusive, sensores proativos, né, no seu corpo, para melhorar a performance, melhorar a saúde, etc., né? O céu é o limite aqui do que a gente pode fazer com isso. AI, né, inteligência artificial, tanto em sistemas, né, a gente viu um exemplo aqui, mas de melhorar interface de uso de sistemas, quanto de processamento, de fato, né, de substituição. Se você vai pegar análise de imagem e alguns diagnósticos, eles já podem ser feitos, se não 100%, com muita automatização via inteligência artificial. E a gente gosta de um conceito aqui, né, de augmented intelligence, né, que é uma colaboração de inteligência artificial com o especialista, que é o médico, né? Então, eu aumento a caixa de ferramentas do médico ali, do profissional, do especialista, através de algoritmos de inteligência, para ele atuar de forma mais assertiva ali, né? Aqui a gente tem oportunidade, a gente vai chegar a ter oportunidade de ter diagnósticos individualizados, né? Processamento de informações, etc., né? E muito uso hoje a gente fala muito na indústria, mas também na saúde a gente começa a ter o conceito de digital twin, né? São componentes. A gente usa isso na AF, inclusive, que é um esqueleto, né? Um corpo humano 3D, inclusive com realidade virtual, por exemplo, substitui a necessidade de você ter um cadáver, né? Que é um gargalo, às vezes, para laboratório. A gente tem um componente 3D com uma experiência muito mais rica, porque isso está num app, o aluno leva, ele acessa isso de onde ele quiser, né? E aí é 3D, isso caminha para simulações realísticas, né? Então, eu vou fazer uma cirurgia no Álvaro, eu posso chegar no nível individual em algum momento, né? Porque eu tenho sinais vitais, eu consigo ter um digital twin, consigo simular aquele procedimento
daquela intervenção cirúrgica antes de fato, executar, né? Estamos caminhando para isso, né? Os componentes 3D já existem, realidade virtual já existe simulação realística não individualizada, a gente está caminhando para isso, né? Sem falar aqui de robótica, sem falar aqui dos avanços de biotecnologia, engenharia genética, as plataformas de vacina agora, que foi espetacular o que a gente vivenciou no Covid, né? Todo mundo virou um pouco especialista em vacina, né? Pfizer, AstraZeneca e etc. Aprendemos, foi um resgate aí de palco das farmacêuticas, né? Mas muito impulsionados por startups, né? A empresa que se associou com a Pfizer, a BioNTech, né? Que é uma empresa de um casal turco, foi quem conseguiu aí, talvez, disruptar aí o tempo para você colocar uma vacina no mercado. A plataforma em si, que é o mRNA, ela hoje está sendo usada para diversas outras vacinas, né? Herpes, né? A gente já tem aqui no Brasil, inclusive, AIDS, né? Tem uma previsão aí que em poucos anos a gente vai ter vacina de AIDS, tem vacina sendo testada para o câncer, um avanço tecnológico fenomenal aqui, provocado por tecnologia, pandemia e competição, né? Várias dessas avanços foram feitos por parceria entre concorrentes. Então, pessoal, dei uma pincelada aqui, não esgoto o assunto, mas foi um prazer aqui trocar experiência com vocês. Aqui está meu contato, depois se alguém quiser aprofundar algum tema aqui, eu tenho imenso interesse em trocar mais com vocês. Muito bom, Lélio. Se você não se importa de responder umas perguntinhas, eu vou fazer duas aqui só para aproveitar que eu estou aqui do ladinho dele. Uma tendência do setor de saúde é a verticalização, né? Você tem operadores e prestadores se juntando para ganhar eficiência, né? Não vejo ainda uma visualização da experiência do usuário com um grande ganho daqueles que já começaram esse processo de verticalização. Falando um pouquinho dos sensores, né? Será que você consegue confabular um norte para a gente de tendências ou da sua visão pessoal sobre como a tecnologia na saúde, especificamente sobre wearables, né, podem ajudar nessa experiência dessa tendência da verticalização? Se é que eu fui claro na pergunta? Pergunta super interessante, tema bastante difícil ainda da gente, mas super necessário. O que a gente acredita muito, Álvaro, lá, e tem uma certa ambição, é de perseguir um modelo de saúde que foque na promoção da saúde e não no tratamento de doença, né? Independente se as organizações empresariais vão estar verticalizadas, que alguns grupos estão buscando ou não, o que a gente acredita é que tem um grande desperdício no sistema de saúde hoje pelo modo como ele é, né? Então, o médico hoje, para ser remunerado, ele precisa fazer muitas consultas, né? Seja SUS, seja operadoras, ele precisa fazer muita consulta, 10, 15 minutos ali tem uma consulta. Com 10, 15 minutos, ele não vai dar uma atenção longa para o paciente, né? Com 10, 15 minutos, sobretudo plano de saúde, eu peço todos os exames que eu puder, porque os exames me dão uma cobertura ali de entender se tem algum problema, isso custa, né? Eu não pergunto se o paciente fez exame há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Muitas vezes o paciente não tem o exame. O prontuário hoje não é do paciente, né? O prontuário é lá do laboratório, etc. Isso onera o sistema, né? Esse paciente volta ali, etc. Se ele não gostou do atendimento, e se ele tem um plano de saúde, super normal de acontecer, o que ele vai fazer? Vai pegar uma segunda opinião. Falou, esse médico me atendeu em 10 minutos, eu vou pegar uma outra opinião. Ele pega outra opinião, pega a segunda, terceira opinião. Onera o sistema de saúde, né? A tecnologia hoje nos permite remunerar o médico, ou começa a permitir, por desfecho. Tem que mudar o mindset da operadora, né? Assim, qual é o médico que teve o melhor desfecho? Me dá os 50 cardiologistas com melhor desfecho, né? Que curou o paciente,
que evitou que o paciente entrasse na fase aguda, etc. Para dar um exemplo prático aqui, é o diabetes, né? Porque a gente tem uma intenção aqui de ajudar em tratamento de crônicos. 70% dos pacientes, 70%, eu não vou arriscar o número aqui não, posso dar esse número depois, mas boa parte do custo de saúde está em pacientes de condições crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, se a gente consegue melhorar a aderência a tratamento de crônicos, eu com certeza vou trazer uma eficiência para o setor de saúde como um todo, independente de ter estruturas verticalizadas ou não. E esse não é um desafio do Brasil, né? Você vai para os Estados Unidos, mais avançado que a gente, etc., mesmo desafio. O que sensor ajuda nisso? O sensor me ajuda, no caso de crônicos, a ter informações importantes de forma mais tempestiva para o médico, né? Então, eu não estou dependendo do Álvaro voltar aqui numa consulta para me falar como é que foi os últimos 6 meses dele. Eu estou acompanhando o Álvaro real time. Se tiver alguma anomalia detectada por sensores ou de hábitos pelo app, eu vou saber dessa alteração e posso proativamente orientar o Álvaro. Obviamente, o médico precisa ter tempo para isso, está sendo valorizado para isso. Isso é o desfecho, né? E o outro efeito no Brasil é um efeito educativo, né? Boa parte da população hoje, do paciente médio do Brasil, ele tem dificuldade de aderência ao tratamento porque ele não entende o tratamento, né? Então, a tecnologia, a gente tem visto isso como uma pegada de gamificação, com uma simplificação da informação e etc., ela educa o paciente na ponta, né? Essa é uma transformação que a gente acredita e quer participar, quer contribuir. Muito bom, Lério, já passo minha última, prometo, tá? Eu imagino que existe um volume de internações muito grandes ainda, principalmente na área oncológica, pela ainda frágil capacidade de monitoramento dos indicadores do paciente, né? Então, muita gente fica lá no hospital, né, para garantir que o cara está ali sendo monitorado. Na medida que você tem esses sensores, né, você poderia fazer isso online e deixar todo mundo mais confortável e menos custoso o processo. Mas eu vou mudar um pouco o viés agora da abordagem, que é sobre 5G e segurança. Imagina que os equipamentos de saúde, eles não foram pensados para a segurança, eles foram pensados para operarem bem naquela área geográfica ali do entorno do paciente, né? Posteriormente, se conectou ele via cabo, na rede, depois via Wi-Fi, mas, assim, fico a sensação de que o nível de segurança do hardware ou dos dispositivos de saúde, né, utilizados seria talvez um dos grandes desafios da adoção do 5G, como você chamou de um termo lá de IoT para a saúde, né? Health T, é isso? IOMT. Eu imagino que esse seja o grande obstáculo da adoção do 5G na saúde com maior velocidade. Queria saber o que você pensa desse desafio. Excelente pergunta também. Eu acho que dois temas aí, tá? Assim, você vai pegar uma UTI hoje, talvez seja um dos ambientes, né, pensando em ambiente, mais instrumentalizado, já era há muito tempo, mas de forma passiva, né? Eu ainda tenho pouca uso desse dado de forma mais proativa no tratamento do paciente. Eu sempre preciso ter um enfermeiro ali, um médico, etc., né? Eu poderia estar monitorando sinais vitais e começar a automatizar intervenções ali, pelo menos intervenções mais simples no paciente, de acordo com o que eu estou monitorando. Esse é um avanço. O tema segurança, ele é fundamental, né? O que a gente está começando a ver, eu acho que vai ter muito trabalho nisso, é um risco altíssimo, tanto segurança a dados, né, quando a gente está falando de dados de paciente, sobretudo LGPD e a governança desse dado, como segurança do ponto de vista de proteger contra ataques e o que se pode fazer com isso, né? O que começa a ter são algumas redes 5G privadas, né? Não sei se vocês já viram isso, tanto para meio industrial, né, quanto para, eventualmente, saúde, né? Então, o 5G ele é um padrão, né, ele é uma frequência de transmissão, etc., e que dá todo o benefício ali desse tipo de tecnologia. E
principalmente com a IoT e a IoT, ou AMOT, no caso de saúde, de missão crítica, começa a se discutir muito redes privadas de conexão para melhorar a segurança. Mas é uma questão em aberto, e eu acho que é uma questão de eterna evolução, né? A gente tem visto algumas discussões de blockchain em saúde, né? Para melhorar a segurança de interoperabilidade de dados, né? De troca de dados, etc. É um negócio que vai ter que acontecer, né? Interoperabilidade de dados entre os atores desse ecossistema, e, eventualmente, um sistema de blockchain pode ajudar na rastreabilidade e segurança da informação. Mas é um esforço contínuo, né? O que, talvez, de curto prazo, porque também é uma oportunidade de negócio, é você ter redes privadas 5G e avançar em soluções para interoperabilidade de dados. Eu vi alguma coisa que a DASA está fazendo essa rede privada para uma primeira camada de segurança, enquanto o ecossistema de hardware, né, não se aprimora nisso, né? Os grandes grupos vão, né, ou eventualmente consórcios, né? Hoje, grandes grupos como o DASA, eles estão saindo um pouco na frente aí nesse sentido. Uma curiosidade, tem um ex-presidente americano que foi botar um marca-passo, né? E os marca-passos modernos, você tem a possibilidade de você medir e até desfibrilar remotamente, né? Só que aquilo também era um risco para a saúde do ex-presidente contra ataques hackers, né? Algum hacker podia matar o cara ali, né? Então eles desabilitaram a tecnologia por conta de um gap de segurança. Desculpa, não falo mais. Luísa, só para respeitar a ordem das meninas aí. Contexto que a gente está, a Lab 245, que é a minha empresa, né, a gente é fabricante de ferramentas low code, então a gente nunca teve vertical. A gente fabrica e oferece soluções para todo lugar. Mas aí, um pouco pela experiência pessoal da gente, todo mundo tem uma história na saúde, um problema, né? E, no caso, meu pai faleceu por uma prescrição indevida de um anti-inflamatório. Uma pessoa ativa que andava para lá e para cá, em 6 dias faleceu por causa de um anti-inflamatório, por causa de uma tossezinha. A razão foi porque ele tinha já uma fragilidade no aparelho digestivo alto e ele morreu de hemorragia, sem saber. E, bem, e por conta disso, eu pensei como é importante que o paciente tenha as informações à mão. E pelo que você falou aqui no teu apanhado, uma coisa é bem clara, e que só está piorando. Podia melhorar, apesar da tecnologia estar incrível, conectividade, capacidade de armazenamento e tudo mais, ainda temos pouco espaço para compartilhamento das informações, principalmente porque nós temos uma LGPD e outras leis semelhantes no mundo inteiro que impede que você tenha informação do paciente em outros. E o paciente não vai por aí levando sua endoscopia para um cara que está para reclamar de tosse, né? E aí, por conta disso, a gente resolveu fazer um aplicativo. A gente vai fazer um aplicativo porque a gente começou a acreditar, meio por convicção mesmo, de que quem tem que ter o prontuário é o paciente. Não adianta você desenvolver um aplicativo para o médico, para o hospital, para o plano de saúde, para o laboratório A e B. Quem tem que ter a informação de saúde é o paciente. O paciente tem que ter desde a radiografia do dente, porque se ele tiver uma infecção, pode ser por causa da cárie, até a endoscopia para ele ser receitado de um anti-inflamatório, por causa da tosse, né? E aí isso talvez resolveria todo esse impasse ético em torno da questão do compartilhamento da informação, porque no momento que ele está doente lá, passando mal, não é quem que vai autorizar que o laboratório A passe para o laboratório B ou para o hospital. Vai ter que entrar na justiça? Como é que vai ser, né? Então, a gente foi meio nessa convicção de que quem vai fazer todo o monitoramento do paciente é o aplicativo do paciente, que vai passar de todos os planos de saúde que ele já vai trabalhar, porque ele vai mudar de empresa, porque ele vai mudar de plano, porque ele vai perder plano, porque ele vai ficar doente, porque a empresa vai acabar. Tudo vai acontecer, mas enquanto ele estiver vivo, aqueles papeizinhos vão estar lá virtualmente, eletronicamente, na mão dele. Você acha que essa é a solução? A gente totalmente alinhado com o que você está dizendo, totalmente alinhado. O nome até da solução é prontuário eletrônico do paciente, só que o próprio paciente não tem acesso a isso, né? A gente acredita muito que é um plano de saúde pública, né? É uma diretriz de saúde pública essa, né?
Você pega o Conect SUS, deveria estar ali então, e dar portabilidade para ele usar em qualquer aplicativo que ele quisesse. Se eu não me engano, em 2015, eu vi na Rio Info um painel de saúde, até com o pessoal do ecossistema, que é associado nosso, que também tem uma aplicação de saúde, falando disso, eu fiquei maravilhada. E não rolou. Não, o tema em si é um tema de mais de década. O tema. Fiquei maravilhada com isso. Não Existe rolou. desenho no governo para isso, né? Não pode ser um Uber do paciente. O paciente tem seu aplicativo e no momento que ele consultar um médico, aí vamos lá, ele está com todo o histórico dele, 30 anos, 40 anos de exame aqui. Né? Passa para o exame. Você pode descobrir por que eu estou com dor nas costas? Deveria, né? Aí o outro fala assim, eu não sei, o outro vai ver. O SUS tem essa demanda. A AFIA tem um atendimento nas pós-graduações, nas IPMEDs, porque é necessário ter aula prática, a gente tem parceria com as prefeituras e a gente faz atendimento SUS, gratuito. Muito atendimento, temos um volume... O Brasil é muito carente de atendimento de qualidade, mas muito atendimento. O SUS tem essa demanda. Algumas vezes eu tenho que encaminhar o paciente, né, para ele continuar o tratamento na unidade SUS, etc. Como é que você encaminha o prontuário de forma eletrônica? Não tem. Não tem jeito, você tem que imprimir, é uma ineficiência enorme. Por quê? Porque o SUS usa um outro sistema, não é o mesmo sistema que a gente usa, etc. Esse negócio, do ponto de vista de tecnologia, é muito fácil de resolver. A gente trabalha com inteligência artificial com um propósito específico, a gente até começou na indústria de pneu, até estava falando com ele. A gente pega um sistema qualquer e lê, como se fosse uma pessoa. Exato. A pessoa não olha o documento, Exato. Transcreve para um outro sistema. Outra coisa é o OCR e a compreensão da informação. Isso. Não basta fazer o OCR, tem que ter a compreensão dos termos e dos indicadores. E ali a gente faz a transcrição usando inteligência artificial. E aí eu acho que na transcrição e no processamento de linguagem natural, eu sei que é uma competência de vocês lá, aí tem um avanço que a gente acredita que ser uma ferramenta que a gente chama ali, que eu estou chamando ali de Augmented Intelligence, que é aumentar a capacidade do médico ali para ajudar nesses diagnósticos, né? Então, quando eu tenho informação e acesso à informação e tenho algoritmos, no caso que você citou do seu pai, etc., eu poderia ter algoritmos ali já fazendo classificação de tratamentos não adequados e condutas adequadas para ajudar o médico, né? Tecnologia. Cara, botou anti-inflamatório lá, o alerta. Exato. Esse paciente tem risco. A gente tem hoje algumas soluções já fazendo isso, no suporte à tomada de decisão, etc. Eu uso calculadoras, eu uso algumas classificações, etc. Um grande gargalo, infelizmente, que a gente tem é exatamente esse que você está dizendo, que é a falta de informação. A informação, ela até existe, parte dessa informação, mas está distribuída e não acessível. A gente precisa ter um plano de saúde nacional, né, um repositório nacional, e que o paciente tenha controle sobre essa informação. E talvez associando mais uma mudança que precisaria ter, alguns países já fazem isso, que é o médico de família, o médico que vai te acompanhar, né, que é um médico que tem talvez mais qualidade na informação. Em alguns países você não vai no especialista de cara. Né? Aqui no Brasil a gente vai, né? Assim, eu acho que eu estou com dor no estômago, deixa eu ver aqui no meu livrinho, ou no... Quem é que da Unimed vai me atender? Eu vou ali no gastro. Né? A gente tem essa mania. Por quê? Porque a gente é muito focado na doença e a gente tem acesso, principalmente quem tem plano. É barato, né? Eu vou em 2 gastros, eu vou no que o Álvaro me indicou e vou no pertinho da minha casa. Isso onera muito. Esse cara tem que atender rápido, ele não vai gerar informação, etc. Então, se a gente muda para um sistema de assistência primária, com um médico que consegue te acompanhar, que tem um pouco do seu histórico e ele vai te direcionar, países de primeiro mundo, vários fazem isso, a gente melhora, a gente vai em direção de promoção da saúde e não tratativa de doença, e algumas vezes, infelizmente, no seu caso, tratativa incorreta. Né? Olha o custo que isso gera, né? Além do custo emocional, todo o custo para o próprio sistema de saúde. Né? Olá, tudo bem, Lédio? Meu nome é Daniel Drummond, sou médico, eu represento a TRIA, que a gente vai apresentar agora à tarde, não sei se você vai conseguir ficar, mas, e também sou coordenador do Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio, da área médica. Então, você falou sobre exames, né, sobre esses desperdícios que existem, sobre a redundância nas solicitações e na falta do paciente ter o exame, né, a posse, né, o direito de ter isso. Então, a gente trabalha com essa tecnologia na TRIA e faz isso já com protocolo de blockchain.
Então, eu só fui compilando coisas que vocês estão falando que já são possíveis serem feitas, assim como a gente tem outros trabalhos também de extração de dados em sinais vitais, com o protocolo HL7. Isso já acontece e está em desenvolvimento aqui no Rio. Se tiver oportunidade depois da gente conversar, seria maravilhoso. Super, cara. Mas- Super interessante para a gente aprofundar e trocar experiência. Até porque no seu algoritmo ali não tinha nada disso. Mas a minha pergunta, na verdade, é sobre o mercado de saúde. Né? Você, como VP de produtos digitais, né, a gente viu a partir de 2020, em fevereiro, uma mudança drástica, assim, principalmente nos aportes e nos VCs. Então, eu queria saber qual é a posição de vocês, ou mudança estratégica, ou como é que está esse investimento em novas empresas nesse mercado. Bacana, pergunta super interessante também. O dinheiro deu uma secada, né? O dinheiro, digamos assim, mais fácil, né? Se você pegar a análise 22, 21 no Brasil, olhando o mercado de VC, a gente acompanha isso, o investimento em late stage, né, empresas maiores, etc., ele diminuiu. Early stage não, tá? Early stage aumentou, né? O que a gente nota hoje é uma pressão maior por resultado, né? Então, a gente vivia um momento de crescer a qualquer custo, né? Onde eu te ponho um cheque na mão, esquece bottom line, investe para você crescer número de usuários ou, eventualmente, receita sem ser lucrativo. Aliás, série que eu indico para quem assistiu We Crashed, do Will Work, vale a pena, está na Apple. Aquele modelo de investimento, né, onde, eu estou gerando 1 bilhão, mas gastei 1,5 bilhão, ninguém está muito afim de fazer mais, né? O cenário econômico mundial, ele piora um pouquinho, né? Porque a taxa de juros aqui é 14%, nos Estados Unidos alta, etc. O apetite para investimento a risco diminui, né? O Brasil, aqui de novo, a gente, expectativa enorme em cima da lei das startups, a gente deu um voo de galinha, né? Assim, podia ter sido muito mais agressivo em incentivo à startup. A gente tinha ótimas referências, né? O modelo da França é muito bom para incentivar o investidor anjo, né? Com incentivo fiscal tributário, e tratar o investimento anjo como se fosse um FIP, né? A gente não tem isso aqui ainda, mas o apetite para investimento em early stage, ele aumentou, tá? No nosso caso específico lá, a gente tem um braço de corporate venture dentro da AFIA, olhando investimento em startups de saúde, tá? Então, existe movimento. Fora do Brasil, a gente acompanha. Saúde é um segmento super na agenda de vários investidores, tá? De vários VCs, porque é uma tendência, né? Está todo mundo enxergando, sobretudo depois da pandemia, que é um setor que não tem volta. A tecnologia vai vir muito forte. Wearables, todas as big techs aí estão errando um pouquinho, mas estão indo. Saúde está na estratégia de todas, né? Você vê a Amazon com investimento, Google com investimento, Microsoft com investimento, Apple com investimento, comprando startups, etc. Isso dá uma aquecida no setor, tá? Então, a operação, a gestão, ela tem que ser um pouquinho mais profissional, né? Ou crescer a qualquer custo, eu acho que tem pouca gente com essa tolerância agora. Mas tem dinheiro, né? Tem capital para ser investido, tá? Última pergunta para a Gisele, tá bom? Para a gente não abusar do Lélio. Parabéns, Lélio. Quando a gente estava conversando na reunião de diretoria, né, Álvaro sugeriu o seu nome, eu falei, eu conheço a AFIA, mas eu não conheço o Lélio. E aí as pessoas falam, eu conheço o Lélio, mas eu não conheço a AFIA. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo sucesso, né? Realmente é impressionante, como você falou aqui, com propriedade sobre a área de saúde, meus parabéns, realmente, né? E fiquei muito encantada também de saber que vocês trabalham orientados para o desfecho, né? Porque realmente a gente ainda sofre com uma cultura de doença, né? Onde a gente valoriza muito menos a promoção e a prevenção da saúde, né? Então, pensando nisso, gostaria de saber se vocês têm alguma preparação para os médicos, para que eles, né, atuem nessa área mais de prevenção, porque a gente também sabe que isso começa lá na educação deles, né? Eu sou membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e do American College também of Lifestyle Medicine. Então, a gente muito fala que
não existe, né? Pouco existe essa educação para a prevenção e promoção, que muitas vezes está ali, né, no médico de família, no enfermeiro de família, mas não vai para as outras especialidades, e poucos são os médicos de família né, no Brasil. É verdade. Então, gostaria de saber o quanto vocês estão empenhados nisso e quanto vocês estariam empenhados em criar programas e soluções para que os médicos cuidem da sua própria saúde, né? Excelente pergunta. Assim, eu vou começar pela última, que a gente fez uma pesquisa recente, depois eu posso até divulgar, se vocês quiserem ter acesso, uma pesquisa sobre a saúde mental dos médicos no Brasil. E é preocupante, bem preocupante. O nível de depressão, de estresse, de desgaste, né? E a forma como o próprio médico olha para a sua saúde, né? Muito por esse modelo, né, de sobrecarga do médico. Acho que a pandemia, inclusive, piorou um pouco isso, porque é o profissional da linha de frente, né, que se privou de família e que sofre junto, né, não tem como. O que a gente tem feito aqui é tentar conscientizar, né? A gente tem um quadro muito infeliz que a gente acompanha de perto de suicídio, né, de médicos, professores e alunos de medicina. É assustador esse negócio, né? A gente começa a notar uma certa atitude contra isso dos jovens que estão entrando, né? Quando você pega a residência, a carga padrão de residência é 60 horas por semana. Quando o cara assina, né, o médico assina lá 60 horas por semana, uma remuneração baixa. A maioria dos médicos trabalham entre 80 a 120 horas por semana, jovens, né? A gente começa a notar agora em São Paulo, uma das, eu não vou me lembrar qual era a residência, de 8 que passaram, 7 desistiram. Então, a geração mais nova está questionando muito isso. Começa ali. O estudante, genuinamente, o médico que vai por vocação, ele quer o desfecho, né? Ele quer trabalhar por desfecho. O modelo da prática médica é que desvirtua isso, porque ele precisa ser remunerado. O tempo é o maior ativo do médico. Se ele é remunerado por volume, ele entra na ciranda, né? Então, o que a gente tem provocado é para os médicos, de certa forma, terem consciência de que esse modelo dá para a gente mudar, né? Medicina, a gente tem lá uma outra pesquisa que também pode divulgar, que é um painel financeiro do médico, né? Então, o médico, quando vai escolher a profissão, ele vai escolher a que é melhor remunerada, né? Ele quer ser ginecologista, ele quer ser cardiologista, ele quer ser dermatologista, ele quer ser pediatra. Ele não quer ser médico de família. O Brasil tem hoje poucas vagas, tem um gap, né, entre formandos e vagas de residência. A residência ainda é a cereja do bolo para o médico, né? A especialização que ele busca é via residência. Tem outras formas, né, pós-graduação e título de especialização, mas a premium é a residência ainda. Cresce o número de residências, porque cresce o número de vagas de medicina, mas cresce em que especialidade? Médico de família. Essas ninguém quer. Por quê? Porque também ela é mal remunerada frente às outras, né? Então, por isso que a gente acredita muito num plano de saúde nacional, né? Independente de governo, de partido, né? Porque a gente começa a fazer as coisas, muda o governo, muda tudo, etc. Mas o Brasil tinha que parar e fazer um plano de saúde nacional. Eu tenho que valorizar o médico de família, eu tenho que ter o primeira assistência. Esses modelos a gente não está inventando a roda, né? Tem outros países que fazem isso muito bem. Num país continental como o nosso, com 200 milhões de habitantes, mais ainda, né? Onde a gente vai ficar, o país está ficando velho antes de ficar rico, né? O Brasil perdeu essa oportunidade. A gente tem uma população aumentando a expectativa de vida e precisa do serviço público, né? A gente precisa mudar a cadeia de valor de saúde, é imperativo. O médico é um ator principal nisso. Então, o que a gente faz, e eu vou levar a sua pergunta até como uma sugestão para a gente talvez ter isso de forma mais estruturada dentro da própria AFIA, é uma conscientização. Demais. Demais. Assim, o interesse em medicina de família, ele é muito baixo. Uma pesquisa recente que também nos chamou a atenção e, de certa forma, preocupa. Essa pesquisa foi feita na USP, que é uma das melhores
universidades de formação de medicina do país, 30% dos estudantes de medicina afirmaram não querer praticar a medicina. Eu falei, mas o que eles vão fazer? Por que esse cara está estudando medicina? Eles querem empreender. Querem trabalhar em startup, começa a ter um movimento de sair do país, né? Hoje você tem no Brasil preparação para médicos que querem fazer residência nos Estados Unidos, etc., né? Então, assim, a gente às vezes importa médico, porque falta médico, a gente perde bons médicos, né? A gente tem que ver se esse balanço ele tá preservando qualidade, né? Então, assim, a gente tem problemas que deveriam ser olhados, na minha leitura, com participação da iniciativa privada, né? Eu estava ontem numa empresa aqui no Rio e falando disso, né, de interoperabilidade de dados, se o setor privado não pressionar o setor público, porque boas ideias tem, né, conscientização tem, mas não tem execução, né? A gente acredita muito no modelo de Open Health Tech. É pegar um banco central, o que o Banco Central fez com o Open Bank, né? Por que sai um Pix no Brasil? Não é porque o banco quer, porque o banco perdeu receita. É porque tem um Banco Central que obriga, né? Agora você tem que ter. A gente vai ter que caminhar para o mesmo modelo em saúde. Ter alguém de pulso forte, gestão forte ali, convidar a iniciativa privada para uma discussão e mudar o modelo. Vamos. Lélio, estava muito bom, eu agradeço mais uma vez, queria pedir uma salva de palmas para o Lélio. Pessoal, Petróleo era muito bom, muito bom. Petróleo, inclusive, está sendo muito impactado em saúde, né? Uma das ideias aí de saúde é atender remotamente plataformas, né? Cada plataforma tem que ter um médico plantonista lá, né? Então, uma das ideias de melhorar isso é você ter especialista central usando telemedicina. Pessoal, eu agradeço demais o convite. Eu vou ter que sair meio correndo daqui a pouco, eu preciso voltar para São Paulo, numa reunião lá agora à tarde. Mas super obrigado, tenho super interesse de continuar a conversa.